Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Louvado seja Deus por estarmos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus. Eu sei que você está aí na sua casa, talvez no seu trabalho. Não importa onde você esteja, o importante é que hoje, mais uma vez, estaremos juntos estudando a palavra de Deus. Seja bem-vindo a esse estudo. Hoje nós daremos um início a uma série de estudo. E hoje vai ser uma introdução do que aprenderemos às segunda-feiras seguintes. E a importância que nós temos de estar cada vez mais estudando a palavra de Deus. Louvado seja Deus por você estar conectado com a gente para mais esse estudo da palavra. Mas antes de abrirmos a Bíblia, antes de estudarmos a palavra de Deus, eu convido você a cantar um hino. Vamos cantar junto o hino, falar com Deus. Se você puder se colocar de pé aonde você está, fique de pé, louva a Deus, fala com Deus em oração. Vamos orar com a letra desse hino, falar com Deus? Vamos cantar.
Amém. Que Deus seja louvado. Eu quero convidar você a orar neste momento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque nos dá condições de estudar a Tua Palavra. Queremos suplicar ao Senhor, ó Deus eterno, que Seu Santo e Bom Espírito se faça presente em nós. E que ao abrir o Teu livro sagrado, possamos, ó Pai, aprender mais um pouco do Teu amor, da Tua misericórdia. Que Seu Santo e Bom Espírito seja o nosso professor e venha nos instruir no caminho verdadeiro. Ajude-nos, ó Pai, a cada dia mais entender tudo que está escrito no Teu livro sagrado e assim pôr em prática na nossa vida diária. Derrama Tuas bênçãos, ó Pai querido, sobre todas as pessoas que estão assistindo essa mensagem. Que todos possam ser revestidos com o poder do Teu Santo Espírito. Pois essas bênçãos nós Te rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos estar estudando um tema muito, para mim, muito interessante e que todos deveriam cada vez mais se ater, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Você já percebeu que a Bíblia é o livro mais amado no mundo e ao mesmo tempo também é o livro mais odiado? Você já percebeu que a Bíblia, pessoas morreram por causa da Bíblia e pessoas mataram por causa da Bíblia? A Bíblia ela tem um poder de restaurar pessoas, transformar a vida das pessoas. E o inimigo, ele sabendo disso, ele tenta levantar pessoas também para perseguir a palavra de Deus, para fazer de tudo para que a palavra de Deus não seja proclamada. E um dos métodos que ele usa nesses últimos dias é fazer com que obreiros falsos profetas, usem a palavra de Deus de uma maneira distorcida. E então, Deus ele chama pessoas, chama um povo para vir estudar a Bíblia, para que assim então possa realmente compreender qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E durante essas segundas-feiras, que nós estaremos juntos estudando a Bíblia, nós vamos compreender um pouquinho mais qual é a perfeita vontade de Deus para você. Mas para isso nós precisamos entender um pouquinho sobre a Bíblia. Por que estudar a Bíblia? Por que esse livro é tão especial? Olha só que interessante. A Bíblia, ela foi escrita por 40 autores. E ela demorou um período de 1.600 anos para ser concluída. Começou 1.500 antes de Cristo e ela foi terminar por volta do ano 100 depois de Cristo. Deus escolheu 40 homens. E esses homens, a maioria nem se conhecia. Nem viveram na mesma época. Mas o que me chama a atenção é que, mesmo assim, a Bíblia não se contradiz. Ela é perfeita. A Bíblia foi escrita em 3 línguas. O hebraico, o aramaico e o grego. Já foi traduzida para mais de 2.500 dialetos. Olha só que coisa tremenda. A Bíblia, ela tem 1.189 capítulos, 31.102 versículos. E o meio da Bíblia está lá em Salmo 119, verso 8, que diz assim: melhor confiar em Deus do que nos homens. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem 365 passagens que diz assim: não temas. Ou seja, para cada dia do ano, Deus está dizendo para você: não temas. Olha que coisa interessante, que coisa formidável. A Bíblia, ela foi dividida entre Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento é que vai de Gênesis a Malaquias, correspondente a 39 livros. O Novo Testamento é de Mateus a Apocalipse, que corresponde a 27 livros, totalizando 66 livros. A palavra Bíblia quer dizer isso, livros. Livros que foi juntado e formou a Bíblia. Mas nós não devemos fazer essa divisão Velho e Novo Testamento, nós devemos chamá-la de Escritura, da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que estaremos estudando nessa noite. E nós precisamos compreender um pouquinho mais sobre essa palavra. Por isso que eu digo que hoje é apenas uma introdução dos estudos seguintes. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu vou esperar você, se você não estiver com a sua Bíblia aí, busca, pega ela, abra, porque nós vamos viajar pelas folhas da Bíblia nessa noite. Estaremos estudando, compreendendo um pouco mais por que Deus deixou esse livro para nós. Qual é a importância desse livro para a nossa vida? Por que tantas pessoas amam esse livro e tantas pessoas odeiam? Porque o inimigo quer fazer de tudo para que eu e você não venha compreender o que está escrito nesse livro. Abra sua Bíblia.
Se você não tiver uma Bíblia aí no jeito, no seu celular, entra aí, abre no celular aí um aplicativo, mas abra a Bíblia para juntos estudarmos a palavra de Deus. Olha só o que fala no livro de Isaías. Abra no livro de Isaías, capítulo 40, o verso 8. Isaías 40, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O profeta Isaías, ele vendo, inspirado por Deus, ele fala que seca a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Se você pegar o verso 6 em diante ali, nós só lemos o verso 8, você vai compreender que ele está fazendo uma comparação entre o ser humano e a erva. Que assim também o ser humano, por mais que ele faça frutos gloriosos, por mais que ele faça as coisas tremendas nessa terra, um dia murcha, um dia seca, mas a palavra de Deus, ela é eterna, é para todos sempre. E olha só que coisa interessante, Isaías escreveu aqui, muitos anos antes de Cristo, no 7º século, 8º século antes de Cristo. Agora vamos ver o que Pedro escreveu no 1º século depois de Cristo. Abra sua Bíblia agora em 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. Se você não estiver conseguindo acompanhar, abrir a Bíblia aí para estar lendo junto, anota. Anota tudinho aí, que depois você possa ler. Se porventura você tiver alguma dúvida, manda mensagem para nós, tá? Pode mandar mensagem, tem o WhatsApp da igreja, vou estar aí na tela para você ver. Ou aí mesmo, você pode já, ao vivo aí, imediatamente online, aí você já pode mandar sua mensagem com a sua dúvida, que depois a gente vai estar tirando todas as dúvidas, ok? Fique à vontade para isso. E gostaria também de saber, se for possível, você dizer a cidade que você está assistindo, tá bom? O estado, que seria muito importante para nós sabermos também isso, ok? Coloca aí na sua mensagem, aí manda aí a cidade, a igreja que você congrega, ok? Muito bem. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 24 e o verso 25 diz assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Percebe? Pedro aqui, ele está citando o que Isaías escreveu no 8º século antes de Cristo. Pedro aqui, ele conclui dizendo assim: essa foi a palavra que vós foi evangelizada. Ou seja, nós precisamos ser evangelizados com a palavra de Deus. A palavra de Deus vem para nos evangelizar, para nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Qual é a direção exata que nós devemos ir? Por quê? Aqui no capítulo 1 mesmo, no verso 4 de 1 Pedro, diz assim: Deus, a palavra de Deus permanece eterna, ok? O fruto de Deus é um fruto eterno. E Deus, ele quer nos levar para algo eterno, para uma promessa eterna. E aqui no verso 4 diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Por quê? Nós devemos confiar na palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus vem uma promessa de uma herança incorruptível, sem mácula, reservada nos céus, para todos aqueles que creem na sua palavra, para todos aqueles que venham a confiar no assim, diz o Senhor. Por que eu devo confiar tanto na palavra de Deus? Qual a importância de eu confiar na palavra de Deus? Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 17, o verso 17. João 17, 17. Evangelho de João, capítulo 17, o verso 17. Amém? Achou aí? A palavra de Deus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que então eu preciso confiar na palavra de Deus? Porque ela é a verdade. E nós devemos nos santificar na verdade. Nós não devemos ficar buscando meias verdade. Um pouco somente da verdade. A Bíblia fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós devemos
nos tornar cada vez mais santificados, não assim diz o Senhor, porque ela é a verdade. E qual é a importância dessa verdade? O que ela é capaz de fazer na nossa vida? Olha só o que fala em João, capítulo 8, verso 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você percebe a importância de santificarmos na verdade? Porque quanto mais nos santificarmos na verdade, mais nós conhecemos a verdade. E quando nós venhamos a conhecer a verdade, ela nos liberta. Aí você pode estar me perguntando, nos liberta do quê? Dessa vida de pecado, dessa vida contaminada, essa vida de luxúria, de prazeres pecaminosos, essa vida voltada unicamente para a vontade da carne e não do Espírito. E quando eu estudo a Bíblia, quando eu conheço essa verdade, ela me liberta dos prazeres carnais, ela me liberta dos vícios, ela me liberta da pornografia, ela me liberta da bebida. Você consegue entender? Ela me liberta do ódio, me liberta daquela mágoa do coração. Quantas pessoas hoje estão sofrendo porque alguém o magoou, ofendeu e carrega aquela mancha escura no seu coração e não consegue se libertar? Mas quando eu vou para a palavra de Deus, quando eu estudo o livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e eu conheço a verdade do Deus, que é o amor pleno de Deus, aí então eu sou liberto. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você consegue entender a importância de cada vez mais nós buscarmos conhecimento na palavra de Deus? Mas talvez você está me dizendo assim: tudo bem, mas a Bíblia é de confiança? Não foi homens que escreveram? Não foi 40 homens? Eu quero chamar a atenção sua para um verso da Bíblia, que está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro 1, 21 diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, homens escreveram a Bíblia, mas inspirados por Deus, movidos pelo poder do Espírito Santo. Imagine só, homens que não se conheciam, que viveram em épocas totalmente distantes, e inspirados por Deus escreveram, e não se contradizeram em nada. É somente um poder superior, e esse poder vem de Deus. Foi Deus, foi a vontade de Deus nesses homens, e esses homens escreveram a Bíblia Sagrada. Por isso que ela é de confiança, porque é a carta de Deus para os seus filhos. Não foi Deus não chegou e ditou as palavras para os homens e eles foram escrevendo. Não, Deus inspirou, e ali então eles foram escrevendo, com sua capacidade intelectual, na época a qual eles viviam, mas inspiradas pelo Espírito Santo. Mas quanto da Bíblia foi inspirado? O que Deus fala a respeito disso? Vamos aqui em 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, o verso 15 ao 17, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 ao 17. A palavra de Deus diz assim: e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo escrevendo a Timóteo, o verso 15, Paulo fala: desde a sua infância você tem aprendido a importância de nós buscarmos a palavra de Deus cedo. Existem muitos jovens hoje que está deixando de lado, assim diz o Senhor, quer aproveitar um pouco mais o mundo. Timóteo foi um jovem que primeiramente buscou a palavra de Deus e não se afastou dela. E ali então Paulo vem explicando para Timóteo no verso 16, que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. E ali então Paulo agora explica que além de inspirada por Deus, ela é útil. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça.
E ali então no verso 17 fala, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando Paulo está falando assim, ser perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra, é a capacitação que o Espírito Santo faz na vida dessa pessoa. O homem aqui é o sentido humano, toda a humanidade seja perfeita. Deus ele quer capacitar eu e você para a boa obra. Com todas as falhas, com todos os defeitos que nós temos, Deus ele quer nos usar. Ele quer nos capacitar. Assim como usou esses homens para escrever o livro sagrado, Ele quer nos usar para ser iluminados a compreender a inspiração e assim transmitir essa mensagem a esse mundo que está cada vez mais caindo, que cada vez mais está se afundando no lamaçal de pecado. E Deus tem chamado pessoas para estudar a Bíblia e testemunhar o verdadeiro amor de Deus. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Aí você pode estar me perguntando, tá bom, toda a Escritura foi inspirada por Deus, mas como estudá-la? Como compreender? Porque às vezes eu leio um verso, às vezes eu leio outro verso e eu não compreendo. A Bíblia é um pouco difícil de entender e às vezes quando eu começo a ler dá sono, eu não consigo ficar focado ali no que eu estou lendo. Há uma dificuldade para mim compreender os versos da Bíblia. Como eu devo estudar a palavra de Deus? Eu quero convidar você agora a abrir a Bíblia Isaías. Abra sua Bíblia, Isaías 28, verso 10. Isaías capítulo 28, o versículo 10. Olha só o que Deus fala para mim e para você. Isaías capítulo 28, o verso 10. Amém? A palavra de Deus diz assim: porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Que a Bíblia é preceito sobre preceito. O que é preceito? Mandamento, lei. Então é lei sobre lei, mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. A forma correta de eu estudar a Bíblia é seguindo a palavra de Deus, a lei, a regra. Existe uma regra, regra sobre regra, ou seja, um pouco aqui e um pouco ali. É dessa forma que eu devo estudar a Bíblia. Se porventura você tem uma dúvida de compreender como será a volta de Jesus, então você precisa buscar na Bíblia os textos que falam sobre a volta de Jesus. Então você junta todos aqueles textos que falam como Jesus vai vir, como será a sua segunda vinda. E aí então você vai compreender. Talvez você tenha dúvida sobre quando a pessoa morre, para onde ela vai. A Bíblia ela explica. Então você precisa buscar na Bíblia versos que explicam sobre o estado do homem na morte. E ali então você vai compreender. Você não pode simplesmente pegar um verso isolado e ali dizer que a Bíblia está dizendo isso, porque existem outros versos que complementam aquele verso ali. Por isso que a Bíblia fala preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. É dessa forma que nós devemos estudar a Bíblia. De repente você fica imaginando, será que vai existir algum sinal? Deus falou na Bíblia um sinal sobre a volta dele? Aí você só pega um texto e ali você cria uma doutrina sobre aquilo. Não é a forma correta, a Bíblia fala que é um pouco aqui e um pouco ali. Então você deve buscar na Bíblia aonde fala sobre os sinais da volta de Jesus. E ali então você vai compreender. O que é o inferno? O que a Bíblia fala sobre isso? Existem pessoas que pegam apenas Lucas capítulo 15 e ali cria uma doutrina sobre o inferno, mas quando nós vamos estudar toda a Bíblia que fala sobre o inferno, aí nós compreenderemos melhor. Você compreende a importância de estudarmos um pouco aqui, um pouco ali? Essa é a forma correta de estudar a palavra de Deus. Mas talvez, mesmo assim, você pode estar me perguntando, mas eu já tento buscar um verso aqui, outro ali, mas eu não compreendo. O que mais precisa ser feito para eu compreender? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8, verso 26. Atos, capítulo 8, verso 26. A palavra de Deus diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope, eunuco,
alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanho. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Olha só que interessante, um homem etíope, superintendente da rainha de Candace, responsável pelos tesouros de um reino. Pense comigo, uma pessoa que é colocada sobre um cargo de tamanha responsabilidade, é uma pessoa capaz? É uma pessoa inteligente? Creio que sim, né? Eu creio que é muito inteligente, que esse homem, era um homem muito inteligente, mas ele estava lendo a Bíblia e não estava compreendendo. E Deus, sabendo que aquele homem sincero não estava compreendendo o que estava lendo, Deus fala para Filipe, Deus manda um anjo falar para Filipe: vai lá e manda Filipe encontrar com o etíope. Sabe, Deus conhece a sua sinceridade, Deus conhece a sua vontade de aprender mais sobre a palavra dele, e é por isso que ele te convidou a estar nessa noite juntos estudando a palavra, porque Deus quer te mostrar toda a verdade contida nesse livro. Cabe a mim e a você, juntos, estudarmos a palavra de Deus e assim compreender. Aquele homem etíope, lendo o profeta Isaías, e o que ele estava lendo? O capítulo 53 de Isaías. Só que ele não compreendia, ele não sabia se o profeta estava falando dele ou falando de outra pessoa. Então Filipe faz a pergunta: compreendes o que lê? Ele fala: como eu posso compreender se alguém não me explicar? Há uma necessidade de pessoas explicarem a Bíblia para a gente, porque existem muitos textos na Bíblia que é difícil a explicação. Existem textos na Bíblia que nós precisamos entender os símbolos. O livro de Apocalipse, o livro de Daniel e outros livros proféticos. Existem muitos símbolos, mas a própria Bíblia explica esses símbolos. Mas para isso há uma necessidade de alguém para explicar. Assim como aquele etíope precisou de alguém. E ali então Filipe explicou para o etíope. E olha só o que fala no verso 35, capítulo 8, verso 35 de Atos. Filipe foi convidado a sentar com o etíope na carruagem. E ali então Filipe começou a explicar do que se tratava. E no verso 35 diz assim: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Olha só que interessante. Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele diz assim, que Filipe, ao explicar para o eunuco sobre o que ele estava lendo, diz assim, começando por essa parte, por essa passagem da Escritura, apresentou Jesus. Isso nos mostra que Filipe começou ali aonde o eunuco estava estudando e não estava compreendendo, mas depois levou o eunuco a conhecer outras passagens. Filipe, ele citou outras passagens das Escrituras para o eunuco. E ali então, o eunuco compreendeu a palavra de Deus. A tal ponto que no verso 36 diz assim: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. A lição de hoje traz algo muito importante para nós. O eunuco não conhecia a palavra de Deus, ele era fiel, ele era um homem temente à palavra de Deus. Ele cria em Deus, cria que Deus tinha inspirado profetas, mas ele não compreendia, ele não entendia o verdadeiro sentido do Messias. Mas quando Filipe explica para ele, brotou no coração dele um desejo de ser batizado, porque ele também compreendeu que quando eu aceito, quando eu creio em Jesus como meu Salvador, eu preciso morrer para o mundo e nascer de novo. E aquele homem nasceu de novo, aquele homem foi batizado, e ressurgiu das águas agora um novo homem. E eu fico imaginando ele voltando para Candace e testemunhando do amor de Deus.
Você compreende a importância de estudarmos a Bíblia? Mas eu quero dizer para você também nessa noite que existe uma parte da Bíblia aonde os homens mais atacam. E sabe, e é a parte onde Deus, ele resolveu não escolher um homem para escrever. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, inclusive essa parte. Mas foi ele mesmo que escreveu, mostrando para nós a tamanha da importância que tem essa passagem. E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 31, verso 18. Êxodo 31, versículo 18. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 31, verso 18. A palavra de Deus diz assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do tabernáculo, tábua do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Aqui é os 10 mandamentos. Deus não inspirou o homem para escrever, ele mesmo escreveu, mostrando a importância que tem os mandamentos de Deus. O que me assusta é o que mais os homens têm negligenciado. Deus inspirou toda a Bíblia, homens, a escrever, mas teve uma parte que ele mesmo escreveu com o seu próprio dedo e entregou para Moisés, mostrando a tamanha importância que tem os 10 mandamentos na nossa vida. E volto a repetir, me assusta ver pessoas negligenciando os mandamentos de Deus. Nós vamos fazer um estudo falando somente dos mandamentos de Deus, e você vai compreender porque eu estou falando da tamanha importância que os mandamentos de Deus têm na vida do ser humano. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, o verso 6. Abra sua Bíblia, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 3, o versículo 6. Será que existe autoridade para homem falar que Deus muda? Será que realmente o homem tem autoridade de falar, Deus mudou, Deus tirou isso aqui, Deus transformou em outra coisa? Olha só o que fala o capítulo 3, o verso 6 de Malaquias. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Que Ele não muda. Quem que escreveu os mandamentos? Foi Deus. Mas se Deus escreveu os mandamentos e o homem fala que ele mudou, mas ele está falando, eu não mudo. Você compreende? Não só os mandamentos, como tudo aquilo que ele inspirou os profetas. Ele diz, porque eu, o Senhor teu Deus, eu não mudo. Então Deus, ele não é homem para errar. O homem, ele faz uma coisa, se arrepende, muda, transforma ali em outra coisa, mas Deus não. Aquilo que Deus faz é para sempre. E ele deixou bem claro que ele não muda. Mas será que ele deixou pelo menos uma autorização para as pessoas tirarem ou acrescentar alguma coisa daquilo que ele escreveu ou daquilo que ele inspirou os homens a escrever? Abra sua Bíblia agora no último livro, que é Apocalipse, capítulo 22. Último livro, Apocalipse, capítulo 22. O verso 18 e o verso 19. Apocalipse, capítulo 22, o verso 18 diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. Primeira coisa, Deus fala que nós não devemos acrescentar nada do que foi escrito neste livro, porque se alguém acrescentar qualquer coisa que seja, Deus acrescentará na vida dessa pessoa os flagelos contidos nesse livro. E quais são os flagelos? As pragas que cairão nos últimos dias. 7 pragas terríveis cairá sobre o mundo. E aquele que acrescentar alguma coisa, além daquilo que Deus inspirou, Deus está falando que acrescentará pragas na vida dessa pessoa. Ou seja, essa pessoa está perdida. Não podemos acrescentar nada daquilo que Deus deixou, pois Deus, ele não muda. O verso 19 diz assim: E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. Você compreende que nós não podemos acrescentar, só que o verso 19 também vem dizendo que nós não podemos tirar. Ou seja, do jeito que Deus deixou é para ficar.
Porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela permanece para sempre. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra de Deus é eterna. Então nós não temos direito de tirar nada. E Deus está falando, aquele que tirar alguma coisa contida neste livro, ele tirar dessa pessoa o direito da árvore da vida e de entrar na cidade santa. Ou seja, se eu acrescentar ou se eu tirar, eu estou perdido. Eu preciso estudar a Bíblia e aceitar do jeito que ela está. Eu não posso nem acrescentar e nem tirar nada. Eu não posso, eu preciso aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus deve prevalecer, tanto na minha vida como na sua. Nós somos falhos, Deus é perfeito. E Deus quer o melhor para mim e para você. Então que eu e você venha cada vez mais aceitar a vontade de Deus. E viver segundo o que está escrito de Gênesis a Apocalipse. Pois tudo que está escrito na Bíblia é para nosso ensino, para nossa correção, para nossa educação. Você compreende? Deus, Ele quer transformar a minha vida e a sua vida, porque Ele quer nos levar para o céu. Existe uma promessa de uma herança incorruptível para mim e para você. Você aceita? Você gostaria de receber essa promessa, essa herança que Deus tem prometido? Quero convidar você a ler mais um verso da Bíblia. João capítulo 13, o verso 17. João 13, 17. Evangelho de João, capítulo 13, o verso 17. A palavra de Deus diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Você entendeu um pouco sobre a palavra de Deus? A introdução dos estudos que iremos fazer. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Se você sabe essas coisas, você será bem-aventurado se praticar. Você será feliz, terá alegria, terá paz por praticar a palavra de Deus. Mas se você não praticar, o que acontece? Vai lá em Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, verso 22. A palavra de Deus diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você percebe a importância de praticarmos? De vivermos? Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo Jesus. Mas quando eu aceito a graça de Cristo em minha vida, eu pratico aquilo que Deus orientou, aquilo que Deus me ordenou. E a Bíblia fala, se você sabe, mas não pratica, você está enganando a você mesmo. Começa a praticar a palavra de Deus na sua vida. Começa a viver o verdadeiro evangelho. Eu quero encerrar contando uma história, uma lenda. Diz a lenda que uma mulher muito pobrezinha, com seu filhinho no colo, estava andando por uma rua desértica e chorando, reclamando pela sua situação. Não tinha nada para dar para o filho, estava perecendo, estava prestes a morrer com fome, com sede, não tinha dinheiro, não tinha uma casa para morar. Ela se via a pior das piores das pessoas, e ela olhava para aquele ser mais precioso que estava nos braços, que era o filho que ela tinha, e ela reclamava o porquê daquela situação. Mas aí então, ela ouve uma voz que vinha de uma caverna, e diz, entra na caverna, e pega tudo o que tenha, mas não esqueça o principal. E ela ficou meio assustada com aquilo, e ficou pensando, o que seria isso? E ela olhou, viu aquela caverna, ela falou, parece que a voz veio dali de dentro, e ela foi mais perto, e ali então ela ouve novamente a voz, entra aqui, pega tudo que puder, mas não esqueça o principal. E ali então, quando ela entra dentro da caverna, ela viu muitas pedras preciosas, colares preciosos, muitas joias. E ela ficou encantada com aquilo. Ela colocou o seu filho no cantinho ali do lado e começou a pegar a sacola, saco e começou a colocar as joias. E a voz falou assim, ó, você só tem 5 minutos, pega tudo que você puder, mas não esqueça o principal.
E ali então ela, vendo tanto ouro ali, tantas coisas, ela falava consigo mesma assim: eu agora nunca mais vou passar necessidade, agora eu vou poder dar o melhor para o meu filho, porque olha só que coisa maravilhosa, essa caverna está cheia de ouro, e eu tenho 5 minutos para recolher e vou conseguir recolher muito. E ali então ela começou a recolher, e a voz diz assim: falta apenas 30 segundos, recolha tudo o que puder, mas não esqueça o principal. E ela estava ali recolhendo muito ouro, e de repente a voz falou assim: irei fechar a caverna, saia, mas não esqueça o principal. E aquela mulher sai com tudo, e uma pedra fecha aquela caverna. E aquela mulher agora estava com um monte de ouro, um monte de colares, tantas coisas preciosas, e ela ficou encantada. Mas de repente, ela olha para um lado, olha para o outro, e ela não vê o seu filho. Ela esqueceu o principal. Sabe, muitas pessoas hoje estão olhando, está dentro de uma caverna, buscando os tesouros que este mundo oferece, está esquecendo o principal, que é o Filho de Deus. O Filho de Deus veio para morrer na cruz do Calvário, para pagar um preço altíssimo, por mim e por você. E Ele está dizendo: filho, não esqueça o principal. Eu quero convidar você nessa noite a não esquecer o principal. Não esqueça Jesus. O mundo te oferece tantas coisas, mas Jesus está te oferecendo a eternidade. Uma vida de paz e harmonia. Uma vida aonde não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais pesares, não vai ter mais medo, não vai ter mais doença. Jesus está oferecendo para mim e para você algo que o mundo não pode oferecer. Por isso o meu apelo para você é: não esqueça o principal. Você gostaria de aprender mais da palavra de Deus? Você gostaria realmente de dizer assim: eu não vou esquecer o principal, eu quero aprender mais sobre Jesus? Se você gostaria, diz aí onde você está: eu quero. Fala agora, põe a mão assim no peito e fala: eu quero aprender mais. Eu quero entregar minha vida a Jesus, pois eu não quero esquecer o principal. O mundo pode me oferecer tudo, mas eu prefiro aceitar o que Jesus me oferece, que é muito maior do que tudo que o mundo oferece. Diga para Jesus agora: Senhor, eu quero o Senhor, eu aceito o Senhor como o principal na minha vida. Se você aceita, cante esse hino comigo. Vamos juntos louvar e adorar a Deus. Onde qualquer ser humano gostaria de estar, mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor.
Que Deus seja louvado. Louvado seja Deus por você ficar esse tempo junto estudando a palavra com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Não importa onde você esteja, qual a cidade, qual o estado que você está assistindo, participou com a gente, eu creio que o Espírito Santo esteve e continua com você aí. Que você possa realmente ter feito uma entrega a Ele nessa noite. E eu quero desde já fazer um convite para você. Segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui mais uma vez para estudar mais uma parte da Bíblia. Você é nosso convidado, nossa convidada especial. Eu quero orar com você neste momento. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado porque tem enviado a nós o Teu Santo e Bom Espírito, para nos capacitar a compreender o Teu livro sagrado. Assim como tem capacitado esse número expressivo de pessoas, ó Pai, que junto conosco estudaram nessa noite. Que Seu Santo e Bom Espírito esteja presente na vida de todos. Nós não sabemos, ó Pai, quais são as lutas, as dificuldades que essas pessoas estão enfrentando. Mas nós conhecemos o Teu amor, a Tua misericórdia. E nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor providencie uma bênção especial para cada pessoa, para cada família que esteve conosco nessa noite. Que a pessoa do Teu Santo Espírito, ó Pai, seja presença constante na vida de cada um. E suplicamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor envie anjos para cada lar, que os proteja e os livre de todo mal. Que o Senhor tira de cada lar, ó Pai, enfermidade, problemas financeiros, ó Pai querido, problemas familiares, que tudo, ó Pai, possa ser apagado, mas que a paz que vem do Teu trono da graça seja constante na vida dessas pessoas. Os ilumina, os proteja e os capacita cada vez mais a tomar decisões ao Teu lado. Pois essas bênçãos te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Deus um dia me chamou pra falar de salvação. Ir ao mundo anunciar que voltará. E parece incomum a razão da minha fé. Como pode alguém ainda ser fiel? Muitos correm por aí, o sucesso querem ter, mas prefiro continuar na contramão. Vou mostrar de quem eu sou, quem um dia me salvou. Decidi seguir o que Deus tem pra mim. Se Jesus no coração for incomum, incomum eu quero ser até o fim. Eu não posso resistir ao Seu amor, que me abraça com a força do perdão. Se ouvir a Sua voz é incomum, incomum então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, Tua obra incomum em mim. Uma fé que vem de Ti, verdadeiro quero ser, para que outros possam ver Tua face em mim. Eu me rendo ao Teu poder, vem usar o meu viver. Se mandares Tua voz, irei seguir. Se Jesus no coração for incomum, incomum eu quero ser até o fim. Eu não posso resistir ao Seu amor, que me abraça com a força do perdão. Se ouvir a Sua voz é incomum, incomum então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, Tua obra incomum em mim. Se ouvir a Sua voz é incomum, incomum então eu sou de coração.
Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer